Bem, venho trazer com grande alegria uma pequena e breve mensagem. Também vou postar, além dos nossos estudos que estamos fazendo sobre o Salmo 119, vou postar mensagens pequenas, de pouca duração, para a nossa meditação. Talvez diária, talvez semanal, ainda estamos definindo, mas será uma bênção para as nossas vidas. A mensagem de hoje que venho trazer aos nossos corações está lá em 2 Pedro 1, versículo 3 e 4. Nosso texto base é esse, tá? 2 Pedro 1, versículo 3 e 4 é o nosso texto base. O tema da nossa mensagem vai ser o seguinte: ela vai ser dividida em 3 breves mensagens. Mas o tema geral é o seguinte: dizendo não aos nossos desejos carnais ou pecaminosos, pela força da fé na graça eterna, ou graça futura, como alguns gostam de chamar. Ou seja, o nosso tema, repetindo, dizendo não aos nossos desejos carnais ou pecaminosos, pela força da fé na graça eterna. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz o seguinte: visto como, pelo seu poder divino, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse é o nosso texto base, da natureza divina que Deus nos dá em Cristo Jesus e que nos livra das corrupções, das paixões que há no mundo. Eu acho interessante esse texto porque ele fala de uma forma bem clara de que as nossas paixões mundanas, essas paixões que o mundo nos oferece, só pode ser vencida de uma forma: com a nova natureza, a qual Deus nos fez co-participantes em Cristo, a natureza divina que Ele pôs em nós. E também é muito importante uma outra coisa, e que nós vamos vencer com essa nova natureza que nos foi dada, através da fé nas suas preciosas e grandiosas promessas. Ou seja, quais são as suas preciosas e grandiosas promessas? 1. Que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 2. A vida eterna que Ele nos deu, a herança que Ele nos deu na eternidade. Essas são as nossas preciosas e grandiosas promessas. Ter a Cristo todos os dias de nossas vidas e estar nele para toda a eternidade. Isso é uma garantia divina sobre nós. Aqui não caem os nossos méritos. Aqui é a soberania e o poder de Deus. Então, é algo imutável, indestrutível. Essa garantia de que Ele estará conosco, comigo, com você. E que as suas promessas, que a eternidade que Ele nos reservou, serão sobre nós, porque Ele nos deu uma natureza eterna. E para irmos um pouco mais, como nós podemos dizer não a esses desejos? O tópico 1 é o seguinte, o tópico desse vídeo é o seguinte: estes desejos são comuns aos que não conhecem a Deus. Esses desejos, eles são coisas comuns das pessoas que não conhecem a Deus. Nós que conhecemos a Deus, sofremos a pressão desses desejos, mas a sua prática não pode ser comum a nós. É isso que eu estou querendo trazer até você. E o texto de 1 Tessalonicenses 4, 5 e 7 nos mostra que ele é comum a essas pessoas, as pessoas que não servem a Deus. Esses desejos são comuns, fazem parte do seu dia a dia. Mas a palavra de Deus nos adverte que ele não pode fazer mais parte do nosso dia a dia, porque Deus nos deu uma nova natureza nele. Nos tornou co-participantes em Cristo da sua natureza divina, para que vencêssemos as concupiscências, as corrupções das paixões que há no mundo.
Então o texto de 1 Tessalonicenses 4, 5 e o versículo 5 e o versículo 7 dizem o seguinte: não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, essa paixão é dos gentios, porque eles não conhecem a Deus. Ela não pode tornar parte do nosso dia a dia. Elas não podem fazer parte do nosso dia a dia. E o versículo 7 termina dizendo assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então, meu querido, que você possa saber que essas paixões que tanto pressionam a pecar, que tanto pressionam a uma vida longe de Deus, elas podem te trazer um prazer temporário, mas jamais eterno. E que elas não são comuns para você, que é servo de Deus. Ela é comum para aquele que não quer a Deus, aquele que está longe de Deus, morto em seus pecados, aqueles que não são filhos de Deus. Mas para nós elas são abominações, devem ser coisas a serem refutadas, a serem vencidas, serem deixadas de lado, porque Deus nos colocou essa natureza divina para que crescêssemos e mantêssemos firmes na constante caminhada através da fé nas suas grandiosas e preciosas promessas. Na realidade, a Bíblia fala preciosas e grandiosas promessas, para que com isso nós pudéssemos manifestar a glória dele na terra, perante os homens. Porque ele não nos chamou para a impureza, como diz o versículo 7 de 1 Tessalonicenses 4, mas para a santificação. E que você possa buscar a santificação. Como? Através de estudar, meditar e viver a palavra de Deus. Jesus orou assim: Pai, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Então que nós possamos nos santificar na verdade, porque a verdade nos levará a uma vida piedosa diante de Deus, uma vida de obediência aos seus mandamentos, e uma vida de oração, uma vida de jejum, ou seja, uma vida de dedicação a Deus e dizendo não ao pecado. No próximo vídeo nós falaremos do tópico 2, de como dizer não a esses desejos carnais pela força da fé na graça eterna. O tópico 2 será no próximo vídeo, e lá nós comentaremos como nós dizemos não. Por que nós devemos dizer não? Por que devemos dizer não aos desejos pecaminosos? Esse será o nosso tópico 2 no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e compartilhe aí os nossos vídeos. Divulgue o nosso canal para que mais vidas sejam abençoadas. E esse canal, além do YouTube, ele também tem lá no Facebook, tá? Esses vídeos também tem lá no Facebook. Estamos divulgando também o nosso canal lá no Facebook, através de um grupo chamado Vida na Palavra e Palavra na Vida, que é o mesmo nome do nosso canal aqui no YouTube. Que você possa ter uma vida na palavra e a palavra na sua vida, para que Deus te abençoe abundantemente nesses dias. Que Deus te abençoe, querido. Se tu uma bênção, em nome de Jesus.